Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Dilton Salles e hoje vamos falar sobre garrafa de sifão e garrafa de soda para fazer a melhor espuma para o seu bar. Roda a vinheta! Vamos falar um pouquinho sobre garrafa de chantilly, certo? Existem alguns tipos de garrafa específica para cada determinado tipo de serviço. Como assim? A gente pode falar de garrafas térmicas. São garrafas que elas recebem temperatura, elas podem receber altas temperaturas, são utilizadas principalmente na área de gastronomia. Falando sobre o tipo de cada garrafa, a gente sempre tem que analisar o material de cada uma, certo? A gente pode ter a de alumínio, a de aço inoxidável, justamente, cada um tem um material diferente. Lembrem-se, isso é super importante na hora da compra, porque existem diversos vídeos de garrafa explodindo, porque elas são de péssima qualidade. Dilton, como é que eu sei sobre a qualidade da garrafa? Se eu não sei se é de alumínio e tal, ó, pega nela, vê se ela é super resistente. Isso faz com que a pressão que entra na cápsula não dilate a garrafa, certo? Se você tiver aquela mesma estrutura de uma coqueteleira, onde você consegue amassar ela, pode ter certeza, não é uma garrafa de boa qualidade. E sempre se preocupe com valores. Sim, é caro, é caro. Às vezes a gente tem que fazer um investimento um pouco maior para ter segurança no bar, certo? Primeira dica, sempre confira se a garrafa ela é de material resistente. Quando a gente fala de segurança, uma das principais é a borracha de vedação. Isso aqui vai garantir com que o gás ele permaneça sempre dentro da garrafa. Vai explodir se tiver sem? Não, também não vai segurar o gás. Isso vai fazer com que você perca uma cápsula de gás se você não conferir isso. Sempre importante, toda vez que utilizar a garrafa, lavar ela bem direitinho, secar e deixar ela em um lugar seguro e seco, tá bom? De preferência na própria tampa, mais seca e limpa. Por quê? Gera fungo e sujeira dentro da tampa. E isso vai passar para o coquetel em uma hora ou outra. Outra coisa importante é, hoje em dia, todas as garrafas ela vem com uma válvula de segurança para caso a gente compacte mais gás do que ela realmente comporta. Como assim? Aqui eu tenho uma garrafa de 250 ml, eu tenho uma garrafa de 500 ml e tenho uma garrafa de 1 litro. Todas elas são necessárias um espaço para suportar o gás, certo? A garrafa de 250 ml ela tem uma medição de 4 dedos antes da borda da garrafa, certo? Para a garrafa de 500 ml também funciona na mesma medida, assim também como é a medida para a de 1 litro. Só que a de 1 litro a gente utiliza 2 cápsulas de gás, diferente da garrafa de 500 ml e da garrafa de 250 ml. Isso é muito importante. Por quê? Se você colocar 2 cápsulas aqui e a garrafa estiver cheia, para onde vai o gás? Ele vai expandir para algum outro lugar. Mas hoje em dia essas garrafas que eu falei para vocês que tem esse selo, essa segurança, eles têm uma válvula que libera o gás caso tenha muito gás. Não vai explodir a garrafa. A gente também tem que se preocupar com o bico e a limpeza do bico, tá? Cada bico ele tem uma função diferente. Aqui a gente tem alguns bicos de inox e temos bicos também para fazer infusões. Infusões a quente ou a frio. Muito utilizado na gastronomia, certo? E cada tipo de bico ele vem com uma escovinha para a limpeza dela. O mais utilizado para coquetelaria é o bico tulipa, esse aqui mais tradicional, certo? Que ele abre aquele aspecto de flor. Mas a gente também pode utilizar outros tipos de bico. Os outros tipos de bico eles são muito utilizados mais na parte de gastronomia, para finalizações entre doces, doces finos e algumas infusões. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o suporte da cápsula de gás, certo? Como eu falei para vocês, toda a garrafa ela vem com uma válvula de segurança. A tampa ela vem com um furo aqui, justamente para dissipar o gás a mais na garrafa e liberar ela por alguma saída, que seria justamente na tampa. E aí é quando a gente define
qual gás a gente vai utilizar. Sempre lembrando, para a gente fazer a espuma, que é a tradicional do clássico que a gente está utilizando aí, o clássico brasileiro chamado Moscow Mule, a espuma de gengibre, a gente precisa do óxido nitroso, ou NO2. Mas com a garrafa de chantilly ou uma garrafa de soda, a gente também consegue fazer o refrigerante, consegue fazer algo nitroso e ter diversas receitas de infusões rápidas em garrafas, certo? Quando a gente quer extrair sabores muito mais rápido, em vez de utilizar a temperatura da água ou tempo, a gente pode utilizar a pressão, justamente a pressão feita pela cápsula de gás. Dica de segurança, tá? Sempre que for fazer a vedação, coloca o suporte da cápsula, confere se a válvula ou a borracha de segurança está aqui, colocou a quantidade de líquido específico para cada garrafa, você vai colocar o suporte e fechar ela com a ajuda do suporte, tá? Porque assim a gente consegue ter mais uma base firme para fechar a garrafa. Depois que fechou essa base, a gente consegue dar uma força maior para ela. Aí sim a gente introduz o gás escolhido e finaliza a espuma. Os fabricantes de garrafa, eles sempre indicam que a gente utilize o gás de cabeça para baixo. Por quê? Toda garrafa ela vem com essa forma boleada, faz com que o gás jogue para cima e já misture com o líquido. Normalmente a gente fazia assim, ou tem gente que faz até hoje. Isso quer dizer que o gás ele fica muito mais na parte de cima e a gente tem que agitar muito, certo? Mas os fabricantes indicam, é sempre bom a gente fazer a indicação do fabricante, certo? A gente introduz e finaliza o gás dentro da garrafa. Lembrando que essa válvula aqui vai justamente jogar o gás para todo o líquido. Agita e, claro, dependendo do tipo de proteína que a gente utiliza, ela vai manter uma densidade diferente para cada coquetel. Aqui a gente vai introduzir o gás e vai guardar ele num lugar frio, porque a proteína ela vai conseguir ter mais resistência. Isso vai passar muito mais densidade para o coquetel. Cada cápsula ela tem um gás diferente. A gente chama de agentes retentores porque eles retêm o máximo de gás possível, que é o que faz microbolhas, que são justamente a espuma, certo? A gente conhece muito o chantilly, que ele nada mais do que uma proteína de creme de leite que segura. O que seria a proteína? Proteína, ela é derivada do leite, ela é derivada da clara do ovo, ela é derivada do creme de leite. Tudo que tem proteína a gente consegue reter mais gás, certo? E existem alguns ingredientes que retêm o gás de uma forma diferente. Todo coquetel que a gente faz, que ele é batido com café, ele retém espuma. Existem outros ingredientes que têm essa facilidade para fazer espuma. Não uma espuma com uma grande densidade, ou seja, um grande tempo de pertencimento no coquetel. Exemplo, o abacaxi. Ao bater um suco de abacaxi, ele mantém aquela estrutura bem cremosa, principalmente quando o abacaxi é fresco. Ou a própria erva mate. Quando a gente bate um coquetel que tem mate, ele também cria uma espuma natural, assim como o café. E é isso que vocês podem conferir na matéria de como fazer coquetéis sem clara de ovo, onde a gente tem 2 tipos de matéria escrita aqui no clube. Depois dá uma conferida lá, tá? A gente também tem como fazer espuma de aquafaba, ou seja, grão de bico, líquido de grão de bico. Existem várias dicas para vocês, é só dar uma olhadinha lá na matéria, ok? Vamos para alguns agentes retentores. O que eu mais utilizo é o emulsificante. Emulsificante nada mais é do que uma proteína hidrolisada feita justamente a partir de um destrinchamento químico para fazer uma densidade diferente. Ele é muito utilizado para bolos, sorvete. Sabe aquela estrutura do sorvete? É justamente a densidade do emulsificante. Antigamente, os bartenders faziam os sour,
certo? Esse tipo de coquetel, eles utilizavam a clara de ovo para adicionar a cremosidade, ou simplesmente o Gin Fizz. O Gin Fizz, eles utilizavam creme de leite para dar aquela estrutura a mais ou além do copo, certo? A proteína da clara do ovo também é utilizada para fazer espuma, mas a vigilância sanitária, ela não permite hoje que a gente utilize a clara de ovo, a não ser a pasteurizada ou a albumina, aquela clara de ovo mais em pó, que a gente pode fazer uma diluição em água, certo? Mas o ovo em si, ele tem uma validade muito baixa, sem falar também no risco de contaminação por salmonela. E muita gente usa também as gelatinas para fazer essa mesma estrutura da proteína, para ele ser um retentor do gás. Hoje a gente vai fazer espuma com emulsificante. A estrutura da espuma, ela vai funcionar sempre da mesma forma. Como assim? A gente vai utilizar o emulsificante, certo? E aí vai depender muito da espuma que você quer fazer. Se você quer fazer uma espuma picante, uma espuma herbal, se você quer fazer uma espuma de shoyu, se você quer fazer uma espuma de teriyaki, se você quer fazer uma espuma de suco, uma espuma de gengibre, isso vai depender da receita de espuma que você quer fazer, tá? Eu vou fazer uma espuma nada convencional aqui pra gente. Eu vou utilizar o bitter da Monin, certo? Para trazer aquele amargor que o pessoal adora, principalmente no Negroni, certo? Mas também com um doçor presente, sem teor alcoólico. Eu vou utilizar aqui o suco de laranja para trazer um pouco de citricidade e trazer também as notas frutadas que a gente adora dos cítricos da família das laranjas. E eu vou utilizar um pouquinho de água normal, certo? Só para a gente dar volume. E o nosso emulsificante vai ser a nossa proteína. Como a gente vai fazer uma espuma, eu vou utilizar o gás de nitrogênio, tá bom? Segue para a receita. 150 ml de xarope de bitter. A espuma vai ficar com uma cor bem legal, certo? Não vai ser aquela espuma adocicada que a gente tem o costume, ou o costume da espuma de gengibre. 90 ml de água, suco de laranja, aqui a gente vai colocar 100 ml, sempre respeitando o limite da garrafa, tá? E para a espuma ter a densidade, o emulsificante. Sempre há a pergunta, quanto colocar de emulsificante, tá? Emulsificante é uma pasta, a gente vai colocar meia bailarina, certo? Bem pouco. Isso aqui rende muito para fazer um sifão todo, ok? Você pode utilizar o liquidificador ou o mixer, caso o seu bar utilize o mixer. Bem rapidinho, só para misturar a densidade da proteína, certo? Aqui, ó, você vai pegar a garrafa de sifão, vai conferir se está com a válvula, certo? Se a válvula está limpa, se a tampa está limpa. Por quê? Se a gente coloca uma espuma que a gente fez e a válvula está suja, a garrafa está suja, isso vai danificar toda a qualidade da nossa espuma, certo? Sem falar que ela vai fermentar rápido, vai estragar, vai passar um sabor ruim, certo? Sempre confere se a borracha, a garrafa está limpa. Adiciona a mistura no tempo, na quantidade limite da garrafa, certo? Que seriam... Ah, minha garrafa não tem marcação, Dilton. Sempre lembra, tá? 4 dedos antes da borda. Vou colocar a tampa. Travei com a borda, certo? Vou pegar o gás, colocar ele no suporte, certo? Encaixar. Sempre uma dica, tá? Nunca coloca ele de frente para você ou de frente para o cliente, para não correr o risco de... A gente nunca sabe como é que tá a mola da válvula, o bico como é que tá,
Só por segurança, se for introduzir, introduz de lado, certo? Se você quiser introduzir assim não tem problema, você só vai ter que mexer. E aqui, como o fabricante indica, certo? A gente vai escutar um barulhinho que é justamente o gás entrando. Após o gás entrar, a gente vai fazer outra dica de segurança, tá? Aqui, ó, vai tirar a tampa. Por quê? O gás ele foi furado, logo o gás introduziu aqui dentro. Olha a cápsula como é que fica. Faz esse processo aqui de troca de temperatura por conta da pressão, tá bom? O gás está aqui dentro, ele fez o processo de mexer. Por que nunca deixar o gás aqui? Porque ele vai enferrujando essa base. E se você perde essa base, você vai normalmente ter que comprar todo esse cabeçote. E uma garrafa de chantilly não é barato, certo? Mas dependendo da marca que você utiliza, você procura o fornecedor aqui no Brasil, que ele tem todas as peças de reposição, tá? Não vai comprar uma garrafa nova só porque quebrou, ou perdeu a mola, ou porque perdeu a tampa, certo? Sempre que for guardar na geladeira, o sifão sempre de lado, porque a espuma ela mantém tampado a válvula e não sai vazando aos poucos, certo? Só por segurança, sempre ficou guardar ela, deixar ela deitadinha, ok? Aqui a nossa espuma está pronta. Uma coisa que a gente deve fazer, sempre gelar a espuma, certo? Por quê? A densidade dela vai compactar melhor e vai ficar mais densa. Se eu quiser uma espuma tipo chantilly, certo? Tenho aqui uma. E agora eu vou mostrar para vocês uma espuma com um pouco mais de proteína, certo? E a espuma que a gente acabou de fazer. Aqui tá 2 copos com água, só para a gente mostrar a densidade. As duas estão em temperatura ambiente, o ideal é sempre que esteja gelado, certo? O mais próximo possível do líquido. Essa é uma espuma com estrutura de chantilly, certo? Essa daqui é uma espuma de coco queimado. Essa é uma espuma com a densidade um pouco mais líquida. Claro, colocando ela na geladeira, ela mantém uma estrutura muito mais sólida. Mas para a gente ter a espuma com a estrutura de chantilly, a gente sempre tem que aumentar a quantidade de proteína, tá? Aqui nessa receita eu coloquei entre 7 e 9 gramas de emulsificante. No caso, a gente pode colocar de 10 a 11 gramas para fazer a estrutura desse de chantilly, certo? É muita percepção do que você quer entregar para o drink. Se você quer entregar um drink que harmonize e tenha uma estrutura de sabor que misture entre o líquido e a espuma, mais ideal essa quantidade, certo? Se você quiser uma estrutura um pouco mais avantajada, que tenha uma estrutura maior, fique à vontade para aumentar a quantidade de proteína no seu coquetel, certo? E agora a gente vai falar como fazer as espumas na garrafa de soda. A regra é a mesma, certo? Só algumas dicas. Vamos para elas? Aqui a gente vai fazer a mesma receita, certo? Só que dobrando a receita, porque a gente vai ter uma garrafa de 1 litro. Processo, coloca-se essa primeira válvula, a mangueirinha, você vê como o nosso processo de vedação, o suporte para a gente poder encaixar melhor a tampa e nitrogênio. Primeiro, e o segundo. Isso porque é a garrafa de 1 litro, tá, pessoal? Só lembrando.
seguindo o mesmo padrão de uma garrafa de chantilly. A gente tem que lembrar da distância de 4 dedos, certo? Para que possa introduzir o gás. E aqui agora a gente vai analisar a estrutura da nossa espuma, certo? Lembrando que sempre que ela estiver gelada, a gente vai ter uma consistência muito melhor. É assim que a gente faz a espuma para a garrafa de soda. Não tem muito segredo, é só se preocupar com a válvula de segurança, se preocupar na quantidade de gás para a garrafa, certo? E qualquer dúvida, pergunta a gente aqui no clube que a gente vai te responder, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Fui!